algumas informações exclusivas que eu vou trazer nesse vídeo aqui agora sobre essa situação aí de Caio Jorge, Marcos Leonardo, se o Flamengo realmente já tem um plano B, né? Caso o Caio Jorge não se concretize. Informações exclusivas, vamos lá. Primeiro, falei com pessoas próximas ao jogador, ao Caio Jorge. Caio Jorge recebeu ligação do Felipe Luiz, tá? O Felipe Luiz procurou o Caio Jorge. O Felipe Luiz diz que tem como objetivo ajudar o Caio Jorge a chegar na Copa do Mundo pela seleção brasileira, tá? E o Caio Jorge é o jogador desejado pelo treinador, tá? O Felipe Luiz, ele quer o Caio Jorge. Foi até uma pedida dele na negociação de renovação. E a informação que me foi passada é que o Caio Jorge tá sim balançado. Mexeu com o Caio Jorge essa procura do Flamengo. Eu sei que muito torcedor do Cruzeiro não vai gostar dessa informação, mas é a informação que eu tenho. Todos os torcedores sabem que eu trago só verdade aqui. Mexeu com o Caio Jorge, e se o Flamengo subir um pouquinho a sua proposta, a informação que chegou a mim por pessoas próximas ao Caio Jorge, isso não vem do Flamengo, é de que o Caio Jorge tentaria negociar diretamente com o Pedro Lourenço uma possível saída. Agora, se o Flamengo aumentar um pouquinho, o que não é ainda a movimentação que o Flamengo faz. Sobre a situação do Marcos Leonardo, se ele seria realmente o plano B do Flamengo, a informação que eu tenho de um nome fortíssimo no Flamengo é que não. Aí eu vou descrever aqui exatamente o que foi escrito para mim. Não é o nosso plano B. Seria impossível entrar no radar? Não. Mas não é o plano B nesse momento, porque não são essas as características que o Felipe quer. Marcos é mais parecido com o Pedro. E pode dizer, nesse seu vídeo, que em julho fizemos uma proposta ao Marcos Leonardo e ele recusou o Flamengo porque queria ir para o São Paulo. Foi essa a resposta e disse o seguinte, esse nome forte no futebol do Flamengo. O que procuramos é um jogador de mobilidade, pressão, que ataca a profundidade. E Marcos Leonardo não é esse tipo de jogador. Essa é a resposta, informações exclusivas. Caio Jorge segue sendo foco e Marcos Leonardo, por enquanto, de acordo com essa fonte fortíssima no futebol do Flamengo, não é o plano B, como vem sendo noticiado. Bruno, falando de todas essas notícias que a gente trouxe aqui, eu sou mais Marcos Leonardo que Caio Jorge. Eu acho que faria muito mais gol, por exemplo, no Flamengo do que o Caio Jorge. Outra coisa, Caio Jorge teve lesões recentes. Marcos Leonardo, não lembro, eu acho que não. E é um cara mais de nível internacional. Agora, Felipe Luiz não quer por enquanto, Bruno. A característica que o Felipe Luiz quer é do Caio Jorge. Pergunto se você concorda com o Felipe Luiz. E outra, Felipe Luiz teria, inclusive, feito essa pedida antes de renovar. Eu quero o Caio Jorge, Bruno Prado. Eles são diferentes. O Marcos Leonardo é 9-9 mesmo de área, é um finalizador, é um cara que faz gol. É um cara que ele não tem a mesma velocidade e mobilidade. Caio Jorge é um jogador que mais para entrar, como diz, atacar o espaço, né? Ele ataca em velocidade, receber a bola um pouco mais à frente em velocidade para finalizar. Ele tem mais movimentação. O Caio Jorge, por exemplo, se acontecesse em algum momento fazer uma dupla com o Pedro, se o Caio Jorge fosse para o Flamengo, ele poderia fazer uma dupla com o Pedro. O Marcos Leonardo eu acho mais improvável. Acho que aí são características que são mais próximas. Teria, acho que, mais dificuldade para encaixar Pedro com o Marcos Leonardo numa eventual dupla do que Caio Jorge com Pedro. Mas eu acho o Marcos Leonardo ótimo também. Acho um jogador muito bom. É muito difícil. O Caio Jorge tem essa questão. Como você falou aí, se o jogador quer ir para o Flamengo, ele pode tentar convencer o dono do Cruzeiro. Porque está claro que não é dinheiro que vai convencer o dono do Cruzeiro. Porque, como eu falei ontem aqui no Canelada, eu não acho que nenhum jogador que joga aqui no Brasil vale o que o Flamengo está oferecendo pelo Caio Jorge.
A não ser um garoto, que até citei ontem, citei o Estevão, um menino como Estevão que surge, tem 17, 18 anos, um potencial assim de ser um fenômeno, e aí esse cara vão pagar 50, 60 milhões de euros. Dos que estão aqui mais consolidados, o Caio Jorge, ele é um jogador de 23 anos, ele não é um veterano, obviamente, tem uma carreira ainda muito longa, mas ele é um jogador que já foi para a Europa e voltou. Ele pode até voltar para lá ainda, mas nenhum clube europeu, talvez um russo, talvez um Zenit, pagaria 30, 35 milhões de euros no Caio Jorge. Talvez um Zenit, ou um time da Arábia Saudita. Um time, como ele já foi para a Juventus, por exemplo, um time como a Juventus não pagaria isso nele hoje. Então, a grana que o Flamengo ofereceu como negócio, comparando o que o Cruzeiro pagou pelo Caio Jorge, como negócio financeiro, é excelente. Acho que ninguém vai pagar isso aí, a não ser essas exceções. Se um Zenit quiser pagar, por exemplo, é capaz. Mas dá para ver que não é a grana que vai convencer o Pedro Lourenço. Ele não quer vender porque ele não quer vender para um adversário direto e pronto. E ele tem dinheiro. O dono do Cruzeiro tem dinheiro. Então, ele não precisa. Não preciso. Eu não quero vender para um time que vai ser meu adversário no Brasileiro, na Libertadores e pronto. A não ser que eles paguem a multa, que não vai pagar, que é uma coisa que não tem como pagar. É mais essa questão. Depende se o jogador conseguir convencer, se o jogador que estiver disposto a isso, a querer conversar e tentar convencer, pode ter alguma coisa, mas não imagino que o Flamengo, se passar para 35, não acho que é isso que vai mudar a ideia do dono do Cruzeiro, que simplesmente não quer vender para um rival. E ok, é direito dele, está tudo certo. O Marcos Leonardo já é uma situação diferente. Aquela possibilidade dele vir para o São Paulo por empréstimo era porque ele não estava inscrito no Campeonato da Arábia Saudita. Por isso que teve aquela possibilidade. Pelo limite de estrangeiros, ele não estava inscrito. O Marcos Leonardo ele foi para lá ainda como um jogador sub-21. E na Arábia Saudita você pode inscrever 8 estrangeiros de qualquer idade e mais 2 estrangeiros sub-21. Então quando ele chegou lá, ele foi inscrito como sub-21. Ano passado ele fez 22 anos, então ele não poderia mais ser inscrito como sub-21, e aí o Al Hilal tinha mais de 8 estrangeiros e ele ficou fora da inscrição no Campeonato Saudita. Só que no meio da temporada, o Al Hilal retirou da lista o João Cancelo, que se machucou e está até negociando aí uma volta para a Europa, e inscreveu o Marcos Leonardo. Então ele está inscrito, está fazendo gol, está jogando e é titular. Ontem mesmo fez gol. Ontem o Al Hilal assumiu a liderança do campeonato, ultrapassou o Al Nassr, que perdeu no fim de semana, e o Al Hilal venceu o jogo dele de 2-0, um gol do Marcos Leonardo e outro do Darwin Núñez, uruguaio. Então ele está jogando, é titular e está fazendo gol. Naquele momento em que teve a possibilidade dele vir para o São Paulo, ele não estava inscrito no campeonato, então ele não estava jogando no campeonato da Arábia Saudita, ele só podia jogar na Copa da Ásia. Agora não. E lá também a questão não é grana. Você pode oferecer o que quiser para o Al Hilal. Se eles não quiserem vender, eles não vão vender, acabou. A única chance deles sair de lá é se, por exemplo, na próxima temporada ou agora, uma janela, eles contratam outro estrangeiro e decide que vai tirar o Marcos Leonardo para botar outro estrangeiro. Mas ali também pode oferecer o que for para o Al Hilal, que a questão também não é financeira. Eu acho que essa situação do Caio Jorge é aquilo, o torcedor do Cruzeiro até brinca. O mercado do cara faturou 25 bilhões no ano. Tudo bem, né? Mercado, né? Eu conheço muita gente, a sobra, ela não é tão grande porque você também tem muito gasto. Mas, pô, um cara que fatura 25 bi, por mais que o lucro seja de 7 bi, né? Seja muito menos. O cara não precisa, é aquilo. E o Pedrinho, diferente de muito dirigente, ele não é SAF só para ganhar dinheiro. Ele é SAF paixão. Foi patrocinador do Cruzeiro por anos. Ele que pagava bicho para jogador quando o Cruzeiro era campeão de Copa do Brasil, né? Quando foi recentemente bicampeão de Copa do Brasil, ele pagava as festas, ele dava bicho. Ele e a família são cruzeirenses fanáticos. E aí eu concordo com o Bruno, Raí. Tudo bem, o Caio Jorge pode ter moral com o dono? Pode. O staff do Caio Jorge pode ter moral com o dono, que é a informação que eles devem tentar alguma coisa, mas ele não vai querer reforçar um dos principais concorrentes a título que ele tem. Hoje, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, dificilmente você vai ver esses clubes negociando jogadores entre eles. Como aconteceu com o Fabrício Bruno no ano passado, como aconteceu com o Gabigol, porque o Gabigol já estava livre, mas agora, eu acho que até o Flamengo, quando for uma negociação com o Cruzeiro, vai jogar muito mais duro, porque são os 3 times que têm dinheiro
e que vão ser concorrentes a tudo que é título. É isso, né? E além do fato de que o Cruzeiro também não precisa vender, né? Não tá aí com a necessidade de negociar um jogador, porque precisa de uma entrada de dinheiro para pagar uma dívida, para remontar o elenco, enfim, não precisa. No panorama que o Cruzeiro vive hoje, com um dono, com um cara capaz de injetar grana, de contratar jogadores, como já ficou claro, né, na temporada passada, ou de pagar um salário alto para um treinador, não há necessidade de venda, além do fato de reforçar um rival. É mais ou menos como a história do Palmeiras com o Pedro lá atrás, né? O Palmeiras tinha o interesse de contratar o Pedro e o Flamengo colocou ali um valor que era impagável. O Palmeiras não pagaria pelo Pedro, para tê-lo, né? Mais ou menos como está fazendo o Cruzeiro com o Flamengo. Ah, vocês querem o Caio Jorge? Beleza, a gente quer 50 milhões de euros. E 50 milhões de euros o Flamengo não vai pagar, nenhum clube vai pagar pelo Caio Jorge, nenhum clube vai pagar por nenhum jogador que atua hoje no futebol brasileiro. Um valor que não tem nenhum atleta aqui que vale tudo isso. Até os 25, 27, 28, 30 aí, todos esses valores que foram especulados nos últimos dias já são muito altos, né? Como disse o Bruno, não tem nenhum jogador no futebol brasileiro que vale esse valor todo. Então o Cruzeiro vai seguir fazendo um jogo muito duro para essa venda. Tenho a impressão de que ela não vai se concretizar, embora o Flamengo possa insistir, possa tentar compor o negócio de outra forma, com um pouco mais de grana, outros jogadores, mas acho que o Cruzeiro vai ser irredutível aí nessa questão de reforçar um rival, perder o seu principal jogador para um concorrente direto pelas principais taças. E sobre o Marcos Leonardo, acho que a leitura do Felipe está bem correta em relação àquilo que ele quer e o que o jogador pode oferecer. Acho o Marcos Leonardo muito bom atacante, mas dentro do que ele, Felipe Luiz, quer de característica, não casa, não combina. É um jogador diferente daquilo que ele espera, daquilo que ele pretende. Para o que ele quer, que essas características aí que você citou, é um jogador que ataque profundidade, que tenha mobilidade, que pressione bem saída de bola, o Caio Jorge encaixa mais. Sem o negócio pelo Caio Jorge, vai precisar revirar o mercado sul-americano, talvez europeu, dependendo aí de uma oportunidade, um jogador em fim de contrato, um jogador que possa ser convencido a vir para o futebol brasileiro para encontrar essa característica, porque o Marcos Leonardo não tem e com o Caio Jorge o negócio está bastante difícil. Agora, vocês acham que o Marcos Leonardo tem as mesmas características do Pedro? Eu não acho, tá? Eu não acho. É óbvio que o Felipe Luiz entende muito mais de futebol do que eu. Mas eu vi os jogos todos do Al Hilal no Mundial de Clubes. O Marcos Leonardo, ele corre muito durante todo o jogo. Ele volta para recompor. Ele abre nas pontas também. Ele não é um cara só central. Ele é um cara que se mexe muito mais do que o Pedro. Claro, pode não ser de profundidade como é o Marcos Leonardo, como é o Caio Jorge. Mas eu até discordei na conversa que eu tive aqui com essa fonte de Flamengo. Pô, eu não acho o Caio Jorge parecido com o Pedro. Eu acho que o Caio Jorge. Eu não acho o Marcos Leonardo parecido com o Pedro, não. Eu acho que o Marcos Leonardo, ele se movimenta muito mais do que o Pedro em campo. É que ele é mais um centroavante, né? Acho que é nesse sentido que foi aí essa informação que te passaram, né? Do desejo do Felipe Luiz, eu digo, no caso. Ele é mais parecido em características, não é igual ao Pedro. O Pedro é mais 9-9, de área mesmo, né? O Marcos Leonardo, até por ser um jogador mais jovem, é um jogador mais forte fisicamente, é um jogador que acho que tem uma capacidade de pressionar melhor do que o Pedro. O Pedro evoluiu um pouco isso com o Felipe Luiz, mas o Marcos Leonardo é um jogador que tem essa capacidade maior de pressionar, de morder ali uma saída de bola, de incomodar o passe do primeiro adversário. E tem um pouco mais de mobilidade também do que o Pedro, né? Mas se você for comparar os três, né, dentro daquilo que deseja o Felipe, o Marcos está mais perto do Pedro do que mais perto do Caio Jorge, dentro de características, né? Eu acho que a grande diferença é a idade. O Marcos Leonardo, por ser mais jovem e ter um pouco mais de característica de força, eu acho que ele se diferencia um pouco do Pedro. Mas se você olhar para características, né, ele está mais próximo do que o Flamengo tem hoje no elenco do que aquilo que o Felipe Luiz deseja. Eu acho que é mais ou menos essa a divisão que o treinador do Flamengo fez para pensar no mercado e nas contratações que o Flamengo está buscando. Bom, se fosse qualquer clube, Flávio Prado, eu preferiria ter Marcos Leonardo no meu time do que o Caio Jorge. E você? E quero saber do Bruno e do Raí também. Eu acho que são dois jogadores que se equivalem com uma leve diferença de característica que já foi colocada aqui, né? O Caio Jorge é mais
se movimenta mais, o Marcos Leonardo é mais agudo, é mais próximo da área. Acho que são dois jogadores que se equivalem, o nível deles é mais ou menos igual. Agora, concordo com o que foi dito aqui, eu não pagaria esse valor por nenhum jogador, e se eu sou o presidente do Cruzeiro, eu vendo o jogador por aquilo que o Flamengo já ofereceu. Esse tipo, quando aparece uma proposta muito alta, e aí você tem a informação de que o Caio Jorge achou interessante, e você não vende, você gera uma frustração que às vezes pode custar muito caro lá na frente. Talvez o rendimento do jogador não seja o mesmo. Não é que ele faz corpo mole, nada disso. Mas é até uma coisa inconsciente. O cara queria mudar, fazer uma outra coisa. Apareceu uma oportunidade, obviamente, de ganhar mais dinheiro. E foi tolhido por um contrato e, aliás... É claro que não vamos chegar a esse extremo, mas hoje os tribunais da Europa, eles reconhecem o direito da saída do jogador livremente, de acordo, independente de certas situações, e aí seria o caso, entender-se que a multa era fora do padrão normal. Tem um monte de atleta entrando com esse pedido na FIFA, o negócio está ocorrendo com uma virada, inclusive, nos processos de futebol, diminuiria a garantia do clube mesmo tendo um vínculo assinado. Então, até nisso, essa coisa pode pegar. Não deve chegar nisso, o Caio Jorge está muito bem no time do Cruzeiro, se não houver acordo ele vai acabar ficando, mas até nesse aspecto há uma discussão, o fato do jogador ter que ficar porque ele tem um contrato que o amarra muito. Até esse tipo de coisa já está sendo discutido e com ganho para jogadores nos tribunais europeus, ou seja, uma coisa que pode virar a curto prazo ou a médio prazo uma lei Bosman, né? Mudando completamente o conceito no futebol.